Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Luís Clive Jaime, e este vídeo de hoje vou falar a respeito dos principais ossos do corpo humano. E como sendo um vídeo de entrada para este conteúdo que tem a ver com os principais ossos do corpo humano, vou começar já a falar dos ossos do esqueleto axial. Como eu já fiz aqui um vídeo passado que fala sobre a divisão do esqueleto humano, e lá na divisão do esqueleto humano eu falei do esqueleto axial, e assim como falei do esqueleto apendicular. Então, neste vídeo de hoje, eu vou começar a detalhar os ossos que têm a ver com o esqueleto axial. E no esqueleto axial, eu dividi o esqueleto axial em ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral e os ossos da caixa torácica. E neste vídeo de hoje é exclusivamente para dedicar aos ossos da cabeça. Só para poder referenciar algo que eu não disse lá no vídeo passado, dizer que o esqueleto axial, naquela que é a sua composição, ela é formada por uma média de 80 ossos. E desses 80 ossos estão distribuídos em essas regiões que eu mencionei lá atrás, que são os ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral e os ossos da caixa torácica. Mas eu vou detalhar em relação a esta quantidade dos ossos em diferentes vídeos. E o vídeo de hoje é exclusivamente para os ossos da cabeça. Agora, só para poder frisar que a cabeça, na sua descrição, aquilo que é a sua anatomia, ela é dividida em duas partes, onde temos a região chamada de crânio e a região chamada de face. Só para poder também detalhar algo aqui muito importante, dizer que vocês podem encontrar estas duas zonas que eu mencionei aqui, que compõem a cabeça. Alguns manuais ou algumas literaturas em anatomia, elas chamam estas duas zonas em neurocrânio e assim como viscerocrânio. Neurocrânio refere-se à zona que eu chamei aqui de crânio. Chama-se neurocrânio por quê? Porque esta região ela é responsável pela proteção do sistema nervoso, é responsável pela proteção do cérebro. E esta sua ligação com os neurônios, neste caso, leva com que seja denominada como sendo neurocrânio. Enquanto que viscerocrânio refere-se à região chamada de face. Só para poder ir em detalhe a respeito dessas duas regiões, a região chamada de neurocrânio ou crânio é aquela região que cobre aqui o couro cabeludo. Toda essa região que nós temos aqui, o cabelo aqui, é chamada por neurocrânio ou crânio. É por lá onde encontramos os ossos que compõem a região chamada por crânio. Enquanto que viscerocrânio são os ossos que compõem a face. A face em português, em inglês poderíamos chamar de face, né? Para os que falam inglês. Então, neste caso, essa região da face compõe a nossa cabeça. Ou a nossa cabeça ela é composta por duas regiões, crânio e face. Ou os ossos do crânio e assim como os ossos da face. Agora, dos 80 ossos que compõem o esqueleto axial, uma média de 22 ossos corresponde à nossa cabeça, sendo 8 ossos no crânio e 14 ossos na face. Agora, algumas literaturas aí dizem que os ossos da cabeça são 28. Não quero dizer que essa literatura esteja errada. Está tudo bem, é certa essa informação. Só que eu vou falar a respeito desses elementos aqui, mais à frente deste vídeo, porque que existe uma quantidade variável em diferentes autores ou em diferentes literaturas a referenciar a mesma região. Ao nível da cabeça, algumas literaturas dizem que são 28 e algumas literaturas dizem que são 22. E eu considero 22 também por quê? Então vou falar dentro deste vídeo nos fatores que influenciam a contagem dos ossos ao nível do nosso organismo. Dos 22 ossos que correspondem à cabeça, como eu disse a priori, são 8 ao nível do crânio e 14 ao nível da face. Agora vamos tentar detalhar esses ossos ao nível do nosso organismo, aonde é que encontramos dos 8 ossos que compõem o crânio, quais são eles e aonde é que eles estão localizados dentro do nosso crânio. E dos 14 ossos que correspondem à face, quais são esses ossos, quais são os nomes deles e onde é que nós podemos encontrar ao nível do nosso organismo. E para nos ajudar esta descrição ao nível do nosso organismo, neste vídeo de hoje, eu trago aqui 2 crânios ou 2 cabeças, assim posso considerar, diferentes que vão nos facilitar a fazer a contagem, assim como a descrição de uma forma topográfica. Agora, nesta nossa cabeça aqui, nós temos os 22 ossos completos. Agora, por que você não disse que são 28? É por uma simples razão.
disse que são 28 ossos ao nível da cabeça, considerando alguns ossos que fazem parte do ouvido, que são 3 ossos a cada região, ou melhor, a cada ouvido ao nível do nosso organismo. Então, nós temos 3 ossos no ouvido direito e assim como 3 ossos no ouvido esquerdo. Esses ossos são considerados como sendo ossos que fazem parte do nosso organismo, do nosso esqueleto, quando o organismo vivo, quando o organismo está completo, em vida. Quando nós temos um esqueleto humano já nesta situação como eu tenho aqui a nossa cabeça, não é possível nós encontrarmos aqui esses ossos. Por isso, nos fatores que influenciam a contagem dos ossos, esta situação aqui também, se levarmos em consideração que no esqueleto que nós temos aqui hoje, como este esqueleto do crânio ou da cabeça, assim como este esqueleto que eu tenho aqui, nós não podemos encontrar aqui esses ossos todos. Então, na nossa contagem, se nós considerarmos que eles não estão presentes no esqueleto, que não temos aqui a composição toda, como o caso dos músculos e outros órgãos que compõem o nosso organismo, nós não vamos conseguir identificá-los. Por essa razão, algumas literaturas colocam esses ossos como sendo ossos que estão fora do esqueleto humano, na situação em que nós só temos esqueleto apenas. E eu considero essa situação, por isso não coloquei aqui 28 ossos, mas sim considerei 22 ossos, porque esses 22 ossos nós vamos encontrar aqui nesse esqueleto que eu tenho aqui na mão, assim como o esqueleto que eu tenho aqui na região posterior do meu corpo. Então, quais são esses ossos que ele vê? Começa a mencionar aqui. Ok, prontos. Ao nível do nosso crânio, como eu disse de antemão, são 8 ossos. Dos 8 ossos, destaca-se um osso chamado de frontal, 2 ossos chamados de parietais, 2 ossos chamados de temporais, um osso chamado de occipital, um osso chamado de esfenoide e um osso chamado de etimoide. Então, em média, até esses ossos que eu mencionei somam 8 ossos e que cada um está dentro do nosso crânio e desempenha uma função principalmente na proteção do nosso sistema nervoso central. Ou mais popularmente, vocês sabem que chama-se de cérebro, mas eu quero dizer que só não é cérebro ao nível do crânio. Também tem os outros órgãos que compõem esta região, por isso o conjunto todo de órgãos que compõem, que estão dentro do nosso crânio, são chamados de órgãos do sistema nervoso central. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre o sistema nervoso central. Então é melhor procurarem se informar da melhor forma quais são esses órgãos que compõem, ou melhor, que estão inseridos dentro da cavidade chamada de cavidade cranial, ou dentro do nosso crânio. Então, onde é que vamos encontrar esses ossos que você mencionou? Primeiro, eu quero dizer que o osso frontal é um osso ímpar, é único ao nível do nosso organismo e ele é responsável pela formação da nossa testa. A testa que, popularmente eu falei essa linguagem porque é mais compreensível. As pessoas compreendem mais quando se fala de testa. Testa é esta zona aqui que mais também contribui na beleza do homem, né? Ou na beleza dos seres vivos, seres humanos. Então, este osso aqui é chamado de frontal e é o único no nosso corpo. Aqui, ao nível do nosso esqueleto que eu tenho aqui na mão, eu tenho este osso que forma esta região toda aqui. Este osso é que é chamado de osso frontal. Eu também vou deixar algumas imagens neste vídeo para ser mais compreensível a respeito destes órgãos que eu estou mencionando hoje. Então, nós temos aqui o osso chamado de frontal, que é único e é ímpar e ele é responsável pela formação da nossa testa. Agora eu falei de 2 ossos chamados de parietais. Agora, os ossos parietais são os ossos que são responsáveis pela formação do teto da nossa cabeça. Teto como a região superior, como a região de cima. São os ossos que nós encontramos ao nível do teto da cabeça. Ela forma a parte cranial da nossa cabeça. Então, neste caso, ao nível do nosso esqueleto que eu tenho aqui na mão, este esqueleto, nós podemos encontrar aqui os 2 ossos parietais, que são esses 2 ossos que são responsáveis pela formação do nosso teto do crânio, ou do nosso teto da cabeça. É por aqui onde fica o couro cabeludo, é por aqui onde fica coberto pelo nosso cabelo. Então, esta zona aqui, esses 2 ossos aqui, que já tem uma articulação aqui, pena que aqui é difícil fazer a localização de uma forma detalhada, mas são 2 ossos aqui, chamados de parietais. E depois temos também 2 ossos chamados de temporais. Os 2 ossos temporais, eles ficam aí ao lado, na região onde nós temos o pavilhão auditivo. Então, esta zona aqui é formada pelos ossos temporais. E aqui no meu esqueleto, também tenho aqui os ossos temporais. São 2, um de cada lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E neste esqueleto aqui que eu tenho aqui, tenho este osso aqui que se articula aqui com os 2 parietais, neste caso um de cada lado, que são chamados de
temporais. Aqui também do outro lado tem o outro temporal, tem uma articulação aqui que passa aqui. As articulações do crânio são articulações com uma denominação um pouco diferente daquilo que nós já estamos habituados, que a articulação sempre movimenta-se, mas eu vou fazer vídeos que têm a ver com articulações ao nível do nosso organismo e vocês vão entender o que eu quero tentar explicar neste vídeo de hoje. Mas eles estão ligados aqui de uma forma que não conseguem movimentar um osso em relação ao outro. Então, por essa razão, é difícil mostrar as articulações de uma forma minuciosa neste vídeo, mas eu vou falar disso nos próximos vídeos. Mas esses dois ossos que ficam aqui nessas zonas chamadas de pavilhão auditivo, ou melhor, onde estão implantados as nossas orelhas, são chamados de ossos temporais. Nós temos dois temporais ao nível do nosso organismo, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. E em seguida temos aqui o osso occipital. O osso occipital, este osso também contribui para a beleza do homem, né? Ele é responsável pela formação da região chamada de nuca ao nível do nosso organismo. Então, aqui ao nível da nossa nuca, lá fica o osso occipital. E o osso occipital aqui no crânio, que eu tenho aqui no nível do nosso vídeo, o osso occipital é este osso que forma esta região posterior da cabeça, ou melhor, esta região posterior do crânio. E ele é responsável pela formação da zona chamada de nuca ao nível da nossa cabeça. Então, este osso aqui, que é único e ímpar no nosso corpo, ele é chamado de occipital. Agora, temos dois ossos aí que estão lá na região interna do nosso crânio. Quase elas formam a base do crânio. São eles o osso esfenoide e o osso etimoide. Meus irmãos, o osso esfenoide e o osso etimoide, como eu disse no princípio, eles são responsáveis pela formação da base, ali onde fica assentado o nosso cérebro. Nessa região aí, ela é responsável, melhor, essa região aí é formada por esses dois ossos, esfenoide e etimoide. Agora, o que é muito importante, o que é importante perceber a respeito desses dois ossos? É que o esfenoide ele é mais anterior e o etimoide é posterior. Esses dois ossos eles ficam formando esta região aqui, esta arcada que vocês estão a ver. Esta zona aqui, que é a zona mais anterior, com essas duas asas que são visíveis aqui nessa região aqui, são asas do osso esfenoide. E esse esfenoide ele tem que ele sobressai aqui quase a região onde nós temos o osso frontal. Então, este osso aqui é chamado de osso esfenoide. Enquanto que este osso da região posterior, que quase aqui faz ligação com o osso occipital, formando a base do crânio, ele onde termina aqui este forame chama-se forame magno, ao nível da nossa cabeça. Então, este osso que fica aqui na região posterior, formando aqui, ou melhor, fazendo a ligação com o osso occipital e contribuindo aqui no forame magno, é chamado de osso etimoide. Então, ao nível do nosso corpo, neste caso, ao nível da nossa cabeça, nós temos 22 ossos, sendo dos 22 ossos, temos 8 ossos ao nível do crânio, que são eles um osso chamado de frontal, 2 ossos chamados de parietais, 2 ossos aqui chamados de temporais, um osso occipital, 2 ossos lá na base do crânio, que é um esfenoide e um etimoide. Esses ossos, o conjunto todo, corresponde aos ossos chamados de ossos do crânio. Agora vamos falar um pouco a respeito da face. Eu disse muito bem que a face é quase assim considerada a face, aquilo que nós na nossa gíria, na nossa sociedade chamamos de cara. A cara é a região aqui por onde nós expressamos os nossos sentimentos, a nossa expressão facial. Aqui onde nós conseguimos identificar se nós estamos saudáveis ou não, se nós estamos a nos sentir confortável ou não em determinados, em vários ambientes do nosso cotidiano. Ali onde nós queremos se expressar ou manifestar a nossa vontade, a nossa alegria, sem podermos falar qualquer coisa. Agora, a região chamada de face, eu falei aqui que são 14 ossos que correspondem a esta zona, assim distribuídos, sendo 2 ossos chamados de zigomáticos, 2 ossos chamados de maxilares, 2 ossos chamados de nasais, 2 ossos chamados de palatinos, 2 ossos chamados de conchas nasais, 2 ossos chamados de lacrimais, um osso chamado de vômer, um osso chamado de mandíbula. Então, em conjunto, total desses ossos aí, corresponde a uma média de 14 ossos, e dos 14 ossos fazem parte dos ossos que nós temos aqui na nossa cara. Então, agora, Clive, quais são esses ossos? Onde é que estão ao nível da nossa face? Onde é que estão esses ossos todos aí que você mencionou? Pronto, vamos lá juntos destacarmos, localizarmos ao nível do nosso organismo. Quando se diz 2 ossos chamados de zigomáticos, esses ossos são considerados como ossos da beleza, ou então maçã do rosto.
podem ser chamados de zigomáticos. Em alguns livros vocês podem encontrar ossos da beleza ou ossos chamados de maçã do rosto. O termo rosto significa face ou cara, mas é um termo brasileiro. Então, nós aqui podemos chamar dos ossos zigomáticos, o que é um termo mais aplicável em anatomia. Então, os ossos zigomáticos são dois ossos que são responsáveis pela formação desta região aqui. Conseguem ver este osso que parece uma curvatura aqui que vai mais anteriormente? São os ossos que formam essas tuberosidades, essas saliências que saem aqui ao nível da nossa face. E são eles que conformam e formam a nossa face. Para nós termos as diferenças de fases, um em relação ao outro indivíduo neste caso, o que forma essas diferenças são as saliências que nós temos aqui, e essas saliências são formadas por intermédio dos ossos zigomáticos. Então são dois, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Então os ossos zigomáticos são esses que eu peguei, são esses ossos que são responsáveis pela formação dessa maçã do rosto. Chama-se maçã do rosto por quê? Porque são eles que formam a beleza do indivíduo. São eles que formam o que nós chamamos de face. E as diferenças que existem na face, uma pessoa em relação a outra pessoa, é responsabilizada estas diferenças através dos ossos zigomáticos. Agora, queria que você falou dos ossos lacrimais. Esse nome já é sugestivo. Lacrimal tem a ver com as lágrimas. É por lá onde estão inseridos os sacos lacrimais, ali onde sai aquele líquido que sai quando você quer expressar sentimento, principalmente de tristeza. Então, esses ossos são os ossos que formam essas bases aqui do crânio. Elas se articulam aqui diretamente na região superior, através do osso também frontal. Então, são esses ossos que são responsáveis pela formação da base, por onde ficam assentados os nossos olhos. Então, aí temos dois ossos lacrimais, porque é um de cada lado. Nós temos dois olhos, então cada olho fica assentado por cima do osso lacrimal. Então, nós temos aqui um osso lacrimal do lado esquerdo e um osso lacrimal do lado direito. Depois temos também dois ossos chamados de nasais. Esses ossos formam o dorso do nasal. Se vocês prestarem atenção, o nosso nariz aí tem uma parte aqui muito leve que é formada por cartilagem. Mas ali a parte superior, neste caso chama-se o dorso do nariz, é formado por esses dois ossos aqui, chamados dos ossos nasais. Esses que ficam aqui na região superior ao nariz. Aqui quando você toca fica mais forte, mais duro. Então tem dois ossos aqui, chamados dos ossos nasais. E para além desses dois ossos nasais, também aqui na região interna, aqui dentro da região da cavidade nasal, temos aqui umas duas conchas, cada lado tem uma concha superior e uma concha inferior, mas cada uma representa um lado da nossa cavidade nasal. Então nós temos duas conchas nasais aqui a cada lado do nosso nariz, ou das nossas narinas, melhor, que é a cavidade, a parte interna. Então, para além desses dois ossos aí, aí na região central, entre uma cavidade nasal em relação a outra cavidade nasal, temos aqui um osso central que faz a divisão dessas duas cavidades. E este osso que faz a divisão aqui na região interna da cavidade nasal é chamado de osso vômer. Eu tenho aqui o vômer separando a cavidade nasal do lado direito e a cavidade nasal do lado esquerdo. Para além desses ossos, depois temos esse osso onde estão inseridos nossos dentes da parte superior. Este osso que forma a arcada dentária superior. Estes são dois ossos, um de cada lado. Neste caso, são chamados de ossos maxilares. Algumas literaturas chamam desses maxilares superiores e a chamam a mandíbula como sendo maxilar inferior. Mas eu prefiro chamar de osso maxilar. Por quê? Para mim, ele é o único maxilar que nós temos. Aquela da região inferior eu chamo por mandíbula. Então, eu prefiro chamar de maxilar para não confundir os meus estudantes. Então, eu chamo aqui de maxilar. Eu tenho aqui o maxilar do lado esquerdo e tenho o maxilar do lado direito. E esses ossos aqui formam a nossa arcada dentária da parte superior. Para além deste osso aqui, esses dois ossos chamados de maxilares, nós temos aqui na região interna da cavidade bucal ou cavidade oral, que é neste caso esta região aqui interna da boca. Neste caso, eu teria aqui a parte inferior da boca, que seria formada pelo osso mandíbula. Já não tem aqui, mas vou tentar mostrar noutra imagem, que é melhor no outro. Ambrósio que eu tenho aqui na região posterior. Então, esta região aqui é formada por dois ossos. Se vocês prestarem atenção, tem uma zona aqui, esses dois ossos que estão aqui, que formam o céu da boca. Aqueles ossos, quando eu articulo a minha língua, toca lá na parte superior, é pena que não é diretamente ao osso, mas lá na parte superior da boca, tem uma região ali muito rígida, que faz a divisão entre a cavidade oral, ou a boca, da cavidade nasal, ou das narinas.
Então, estes ossos que você toca aí na parte superior da tua boca, que formam o céu da boca aí, são chamados de ossos palatinos. Palatinos por quê? Porque tem a ver com palato, é um nome sugestivo. Isso tem a ver com aquilo que nós sentimos. Já ouviram falar do palato? Então, esses ossos aí são chamados dos ossos palatinos. São palatinos porque fazem parte do palato. Tem a ver com esse termo, é um nome sugestivo. E para além desses ossos também, temos aqui um osso chamado de mandíbula. O osso mandíbula é o único osso que consegue movimentar-se ao nível da cabeça toda, por intermédio da articulação temporomandibular. Então, esta articulação aqui permite com que os ossos da cabeça, em função ou em relação à mandíbula, sejam movidos. Por quê? Por que esta articulação tem que movimentar? Por que esse osso tem que movimentar? Porque este osso, movimentando, facilita o nosso mecanismo de mastigação. Ou facilita a nossa alimentação, para nós conseguirmos mastigar, para nós conseguirmos falar. Neste caso que estou falando aqui, eu tenho que movimentar a minha mandíbula, tenho que retrair e protrair, assim sucessivamente. Então, a mandíbula, neste caso, é este osso que nós temos aqui, que forma a arcada dentária da parte inferior do nosso, neste caso, inferior da nossa boca, ou inferior da nossa face, neste caso. É este osso que forma também o queixo. Ele também contribui na beleza do corpo humano, porque quando mal formado, eu creio também que a face, neste caso, vai ter uma formação diferente daquilo que nós estamos habituados. Então, esses ossos são os ossos que correspondem à face e, neste caso, o conjunto dos ossos da face e os ossos do crânio formam os ossos da cabeça. E a cabeça, como um tal, faz parte do esqueleto axial, na divisão dos dois tipos de esqueletos que nós temos ao nível do nosso organismo. E desde já eu quero convidar mais uma vez e dizer mais uma vez também que já comecei a falar em detalhes dos ossos que existem ao nível do nosso organismo. Agora convido-te a fazer subscrição aqui no canal e ativar o sino de notificações para receber as informações a tempo e hora, logo que a gente disponibilizar qualquer informação. E a partir daí juntos aprendermos a respeito da constituição e desenvolvimento do nosso organismo. Desde já me dispenso de vocês com o sentimento de missão cumprida e prometo voltar no próximo vídeo para falar dos ossos que correspondem à caixa torácica e à coluna vertebral. Até lá, fiquem com Deus, até mais um dia. Fui!